Pessoal, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a questão aí dos requisitos de validade, requisitos objetivos, subjetivos de validade do negócio jurídico, no enfoque mais específico com relação aos contratos. Vamos procurar analisar essa teoria conforme um conceito, conforme uma teoria doutrinária brilhante, estabelecida por um dos maiores doutrinadores aí de todos os tempos, que foi o professor Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, ok? Esse gigante aí do ensino jurídico, da doutrina jurídica brasileira, ele estabeleceu como forma de analisar aí a estrutura do negócio jurídico através de 3 planos, tá ok? O plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia, tá certo? Então, o que ele quer dizer quando ele fala a respeito de existência, tá? Ele determina que o negócio jurídico, evidentemente ele não surge do nada, né? Ele precisa atender para que ele possa ser considerado, né, como de fato, como existir no mundo jurídico de fato. Ele deve atender alguns requisitos, a certos requisitos. Também, para que esse negócio jurídico, esse contrato, ele tenha validade, ele deve preencher alguns requisitos. O fato dele simplesmente existir não lhe garante por si só a validade, tá ok? E também, para que esse contrato ele possa produzir efeitos, não basta que ele apenas seja que ele apenas exista ou que ele seja válido, tá ok? Em algumas possibilidades se exige também que ele preencha alguns requisitos para que ele seja considerado eficaz. Vamos analisar então todos esses 3 pressupostos, esses 3 planos, e procurar entender de uma forma bem detalhada cada um deles, né? A teoria do Pontes de Miranda é chamada, né, de escada ponteana. Por quê? Esses 3 pressupostos eles são analisados em etapas, tá ok? Primeiro, o pressuposto de existência, posteriormente o pressuposto de validade e por fim o pressuposto de eficácia. São 3 degraus que o contrato, que o negócio jurídico ele deve preencher para que ele possa efetivamente produzir efeitos do ponto de vista legal, tá certo? Então vamos lá. Primeiro pressuposto, primeiro plano é o plano de existência, né? Que é considerado, que é também chamado por algumas outras doutrinas como elemento constitutivo do contrato. Tá? Primeiro, pessoal, para que o negócio jurídico, para que o contrato ele possa efetivamente ser considerado como existente, para que ele possa existir, deve haver uma manifestação de vontade, né? Sem falar em querer humano, não é possível falar em contrato. E evidentemente que essa manifestação de vontade, para que ela possa ser legítima, ela deve ser exteriorizada. A vontade, enquanto ela se encontra apenas do ponto de vista interno, do ponto de vista mental, ela não tem qualquer tipo de validade jurídica. Então, para que esse pressuposto, esse requisito seja preenchido, deve haver então a exteriorização dessa vontade humana, ok? Agora, um outro ponto, né? Como que essa manifestação de vontade ela vai se exteriorizar? Através do agente, tá ok? Sem o sujeito contratual não há exteriorização da vontade, tá? Ok, né? Entendemos a questão da importância do agente, da vontade que esse agente manifesta, que esses agentes manifestam, mas também o contrato, para que ele tenha existência, deve haver um objeto, ou seja, deve haver uma prestação fixada, um objeto, um fim, para que esse contrato que vai ser estabelecido ele vai buscar, ok? E não menos importante a questão da forma, ou seja, qual o veículo que será utilizado pelas partes para exteriorizar a questão da manifestação da vontade. Será através de forma escrita, de forma verbal, de forma expressa, de forma tácita, enfim. Isso será analisado conforme cada tipo de situação. Lembrando, né, que a regra no Brasil é uma forma livre, tá? Mas a gente vai analisar isso já já.
de uma forma bem singela, né? Uma análise bem superficial, e deve ser feita assim mesmo, tá? Nós temos aqui o plano de existência do contrato, certo? Agora, tá ok, esse contrato ele apresenta a sua existência. Agora, e sua validade? Como que a gente vai conseguir apurar a validade do contrato? Quais serão os requisitos que ele deve preencher para que ele possa ser considerado válido? Pessoal, nós veremos aqui que os requisitos são basicamente os mesmos, porém analisados de uma forma mais aprofundada. O professor Pablo Stosi, de maneira aí brilhante, ele estabelece que os pressupostos de validade do negócio, o pressuposto de validade do contrato, portanto, nada mais são que os próprios pressupostos de existência, porém adjetivados, correto? Então, serão os mesmos pressupostos de existência, né, os pressupostos de validade, porém analisados de uma maneira mais aprofundada. Vamos lá então. Onde a gente encontra esses pressupostos? Onde eles estão estabelecidos, os pressupostos de validade? Artigo 104 do Código Civil. A validade do negócio jurídico ela requer agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável e forma prescrita na defesa em lei. Então vamos analisar cada um desses requisitos. Primeiro, a questão da manifestação da vontade, pessoal. Para que essa manifestação da vontade ela seja considerada válida, ela deve ser feita de forma livre e deve conter, de forma muito intensa, o respeito aos princípios da boa-fé. Okay? As partes devem estar totalmente... a vontade das partes deve estar totalmente fundamentada no princípio da boa-fé, ou seja, a questão da lealdade, da veracidade, da cooperação, tá ok? Como forma de se garantir uma vontade apresentada de forma livre. Outro ponto, pessoal, a celebração do contrato, ela estabelece, evidentemente, um consenso de vontades, tá? São vontades diversas que acabam se unindo num ponto em comum, buscando o cumprimento da prestação que vai ser estabelecida no contrato, tá certo? Então, o que a gente vai entender como esse consentimento, esse acordo de vontades, né? Primeiro, um acordo sobre a existência e a natureza do contrato, sem dúvida alguma, né? Se não houver um consenso a respeito da existência do contrato, do que esse contrato, quais são os seus pressupostos fundamentais, a gente não tem como se falar em vontade consensual. Também deve haver um acordo sobre o objeto do contrato, né? Sobre a sua prestação. Os contratantes devem estar de pleno acordo sobre a prestação que está sendo estabelecida. E, por fim, um acordo sobre as cláusulas que o compõem, ou seja, um acordo sobre o conjunto de regramentos que essas partes vão estabelecer como meio de se atingir o objeto do contrato, ou seja, como meio de se obter, de se atingir a prestação que é estabelecida. Ok? Importante, pessoal, essa manifestação de vontade, ela pode se dar, inclusive, de forma tácita, quando a lei não exigir que esta se dê de forma expressa, né? Quem define isso é o próprio Código Civil no artigo 111. O silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa, tá ok? Outro ponto, pessoal, a questão do agente. O agente, para que ele possa ser considerado apto a celebrar um contrato, ele deve comprovar a sua capacidade. E essa capacidade deve ser analisada sobre dois aspectos. Primeiro, uma capacidade relacionada ao agir em geral, que pode ser considerada para efeito de qualquer tipo de negócio jurídico, né? É um tipo de capacidade que pode não existir, né? Pode estar ausente em razão, por exemplo, da menoridade, em razão de uma causa de incapacidade absoluta ou relativa, tá ok? Seja de forma definitiva ou transitória, mas ela, né, pode estar presente. Isso, evidentemente, nos referindo a pessoas naturais, as pessoas físicas, correto? Agora, não se pode deixar de destacar a questão das pessoas jurídicas. Quem terá a capacidade de ser o agente representante da pessoa jurídica na celebração de um determinado contrato? Será aqueles indivíduos que forem indicados nos seus instrumentos constitutivos, no seu estatuto, no seu contrato, ok? Então, no caso da pessoa jurídica, terá
legitimidade, terá capacidade aquele agente que for assim indicado, né, com a capacidade, com o poder de representar a pessoa jurídica na celebração de determinado contrato ou dos contratos em geral. Ok? Bem, essa capacidade é uma capacidade, conforme já dissemos, no aspecto geral. Porém, alguns tipos de contrato exigem uma capacidade específica, né? Vamos dar um exemplo. No caso da celebração de um contrato aí de compra e venda de um bem imóvel, caso a parte, né, uma das partes ou as partes sejam casadas, ela deve obter, em regra, o consentimento do seu cônjuge, que é a chamada outorga uxória. Então, sem dúvida alguma, esse requisito é um requisito específico na situação em concreto para que haja comprovada a capacidade desse indivíduo, desse agente, tá ok? E se porventura essa capacidade aí, tanto no aspecto geral quanto no aspecto específico, ela não for preenchida, o contrato vai ser considerado nulo, tá ok? Conforme determina aí o artigo 166, mais especificamente aí o artigo 171 do Código Civil. Vamos lá. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando, inciso 1, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Ou, artigo 171 aí do Código Civil. Além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 1, por incapacidade relativa do agente. 2, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Evidentemente, quando a gente fala aqui, né, nessa questão da nulidade, a gente pode analisar a questão da nulidade e da anulabilidade, né, conforme fica muito claro na leitura dos artigos 166 e artigo 171 do Código Civil. Ok? Vamos lá. A questão do objeto também, pessoal, é muito importante. Como que a gente vai poder fixar o objeto desse contrato para que ele tenha, para que ele possa preencher o pressuposto aí de validade, né? Primeiro, o objeto deve ser idôneo, ou seja, lícito, não proibido nem pelo direito nem pela moral, tá? Não se pode fixar um contrato que tenha por objeto algum tipo de obrigação imoral, tá? Ou as partes não podem, quando estiver fixando um determinado objeto de contrato, buscar, através de regras imorais, buscando enganar a outra parte, buscando obter uma vantagem indevida, como forma, inclusive, de não se valer de alguns tipos de tutelas legais. Tá, okay? E evidentemente que um objeto ilícito ele não tem validade, no contrato ele não possui validade. Por exemplo, ninguém poderá estabelecer um contrato de compra e venda de entorpecentes, né? Exemplo clássico. Agora, muito importante aqui é a questão, né, do objeto imoral. Tá? Eu disse, né, alguns segundos atrás que se o objeto for estabelecido de forma imoral, né, as partes poderão perder a tutela de algumas regras protetivas que são estabelecidas no Código Civil. Okay? Então, isso fica muito claro no artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar a indenização. Então, se ambas os contratantes aí, eles estabelecem o objeto do contrato agindo de forma imoral, de forma a não respeitar, sobretudo, os princípios estabelecidos pela boa-fé, né? De forma a desconsiderar, de fato, a questão da lealdade, da veracidade, da cooperação, caso elas obtenham prejuízo, elas não vão poder se valer das regras estabelecidas no Código Civil para buscar uma reparação do prejuízo de cunho patrimonial que elas obtiveram. Ok? Então, por isso é muito importante que o negócio seja celebrado respeitando-se as regras morais, as regras estabelecidas aí, sobretudo no princípio da boa-fé objetiva, do princípio da função social. Tá ok? Outro ponto, pessoal, o objeto fixado no contrato deve ser um objeto possível, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista jurídico. Tá ok? Quem estabelece isso? O artigo 166 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. Vamos analisar a questão da impossibilidade aí. Primeiro, pessoal, essa impossibilidade ela pode se dar tanto de forma física quanto de forma jurídica. Impossibilidade física, vamos analisá-la, né, em primeiro lugar aqui. Impossibilidade física, pessoal, é aquela que decorre das próprias leis naturais,
Então, é uma prestação que é estabelecida no contrato que supera as forças humanas, a capacidade humana, ok? Se estabelece lá como objeto do contrato que o indivíduo tem que segurar o planeta Terra, né? Isso só é possível em filme de ficção, né? Na realidade é uma obrigação impossível, tá? Agora, importante ressaltar, deve-se tratar de uma impossibilidade absoluta. Se for uma impossibilidade relativa, ou seja, for algo que não seja muito fácil, muito comum de se cumprir, mas que seja possível para algum tipo de pessoa, isso não é algo que vai impossibilitar, que vai invalidar o negócio jurídico. Por exemplo, se estabelece lá como uma cláusula de validade para um contrato de doação que o donatário o donatário percorra lá 42 quilômetros no trajeto de uma maratona. Para a maioria das pessoas isso é impossível. Há uma falta de preparo físico que possibilite o cumprimento dessa condição, mas não para todas, né? Existem algumas pessoas que dedicam um bom tempo da vida para obter esse ganho de condicionamento, então vão conseguir cumprir essa condição de forma integral, ok? Então, se a impossibilidade, portanto, for relativa, ela não vai constituir um obstáculo ao contrato. O contrato não vai ser considerado nulo, de acordo com a regra aí do artigo 166, tá certo? Outro ponto que fundamenta essa questão, né, o artigo 106 do Código Civil. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ok? Ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. O que interessa mais para a gente é essa primeira parte aí do artigo 106, tá certo? Então, se for uma impossibilidade relativa, não irá invalidar o negócio jurídico. Agora, a impossibilidade também pode ser jurídica. Ou seja, a própria lei pode proibir que determinado direito, determinada cláusula aí não seja permitida, que possa ser considerada como objeto de um contrato. Por exemplo, herança de pessoa viva. O artigo 426 aí do Código Civil, ele é claro, ele é expresso no sentido de proibição da herança de pessoa viva como objeto do contrato, ok? Outro ponto relevante aqui, pessoal, a questão é que o objeto do contrato ele deve ser economicamente apreciável, ou seja, né, não se pode fixar lá como objeto de um contrato a venda de grãos de areia, a venda de gotas de água, a venda de ar encapsulado. Agora, sempre ressaltando, né, se porventura esses exemplos que eu dei aqui tiverem algum tipo de apreciação econômica, ou seja, essa areia seja resultante de um lugar sagrado, provavelmente ela terá valor econômico. A água, mesma situação. O ar também, né? Mesma situação. Aí, no caso, esses bens, esses objetos terão valor econômico. Então, deve ser uma situação a ser analisada caso a caso. Tá ok? Vamos lá, pessoal. A questão da forma também é muito importante. Em regra, a forma que é estabelecida para a celebração de contrato é uma forma livre. Tá ok? Em regra, é estabelecida a forma livre. Agora, em alguns pontos, a lei ela pode estabelecer, a lei é a própria vontade das partes, estabelecer que para que o contrato ele tenha validade, ele deve ser constituído através de uma forma específica. Ok? E a lei estabelece algumas possibilidades. Primeiro, a questão da forma única, né? É uma forma específica, a forma definida em lei. Se o contrato não for celebrado daquela maneira, ele não terá validade. Por exemplo, a questão da compra e venda dos direitos reais sobre um bem imóvel. Só terá validade se for celebrado através de escritura pública. Onde isso está definido? Artigo 108 do Código Civil. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação e renúncia de direitos reais sobre imóveis, de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, é um requisito que a lei estabelece, né? Para que esse contrato ele tenha validade, ele deve ser exclusivamente constituído através de escritura pública. A lei também pode estabelecer algumas possibilidades, algumas formas que
a parte deve observar para que esse negócio tenha validade, né? Não uma forma única, mas algumas hipóteses, algumas possibilidades. Por exemplo, a questão do reconhecimento voluntário de filho. O artigo 1609 aí do Código Civil, ele estabelece que esse reconhecimento pode se dar ou no próprio registro de nascimento, por escritura pública, por testamento, ou por manifestação direta expressa perante o juiz. Ok? Agora, eu disse, né, que a lei pode estabelecer e as partes também podem estabelecer. Então, as partes aí, através de um acordo de vontades, pode estabelecer que um determinado contrato que poderia ser feito de forma livre, para que ele tenha validade, ele deva ser constituído através de escritura pública. Então, se as partes colocam isso como um pressuposto, ele deve ser observado. Se não for, o contrato não terá validade, ele não preencherá esse pressuposto de validade. Onde isso está definido? Artigo 109 do Código Civil. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Ok? Até como exemplo aí desse artigo que a gente acabou de citar, né? A forma ad solemnitatem, né? Só para conhecimento de vocês. Ela se configura quando a forma estabelecida ela é da essência do ato, ou seja, ela é indispensável para que o contrato ele produza efeitos. No caso, né, a questão da escritura pública, no caso da aquisição de imóvel, ou o próprio exemplo aí do artigo 109, melhor dizendo, aí do Código Civil, tá, ok? Que a gente citou. No caso aí das partes convencionarem uma forma solene para a celebração desse negócio, então, sem dúvida, se configura nessa cláusula aqui, forma ad solemnitatem. Também a gente verifica isso na questão da forma ad probationem tanto. Aqui, a forma solene que é estabelecida não é tão destinada à validade do ato, mas sim a ser uma forma de comprovar a sua existência. Tá, ok? Por exemplo, no caso aí dos assentos de registro de nascimento, de casamento, nos livros específicos. Então, esse registro é feito como uma forma de se assegurar a prova que esse ato realmente ocorreu. Tá, ok? E por fim, pessoal, vamos analisar o terceiro plano aqui, o terceiro degrauzinho da escada pontiana, que é o plano de eficácia do negócio jurídico. Os fatores eficaciais aí do contrato. Tá, ok? Então, em regra, o contrato, quando ele preenche os pressupostos de validade e pressupostos de existência e validade, melhor dizendo, a partir do momento que ele preenche esses pressupostos, ele é considerado válido. A regra é essa. Agora, em alguns casos, esse contrato ele só vai ter validade quando alguns determinados requisitos pré-estabelecidos eles se verificarem, eles ocorrerem. Quando a gente vai perceber isso, né? Quando se verifica a questão da existência dentro do contrato de um termo, de uma condição ou de um encargo. Então, através do estabelecimento aí desses institutos, ou o contrato ele vai produzir efeitos ou vai ter os seus efeitos cessados. Primeiro, a questão do termo. O termo, o que ele é? É um evento futuro e certo, ok? Ou que vai postergar o começo da produção dos efeitos do contrato com uma data estabelecida ou finalizar os efeitos desse contrato em uma data pré-estabelecida. Acontece de forma muito comum nos contratos em espécie, né? Por exemplo, um contrato de locação, onde vai se estabelecer o prazo inicial e final desse contrato. Então, esse prazo inicial e o prazo final é o termo inicial e o termo final. Pessoal, também se verifica essa questão de um requisito aí de eficácia do contrato quando se verifica uma condição. E nada mais é do que um evento futuro incerto que, caso ocorra, ou vai dar início à validade do contrato ou vai cessar seus efeitos. Um exemplo muito dado pela doutrina é a questão da venda a contento, sobretudo na questão dos vinhos. Então, o comprador estabelece para o vendedor, né, para o dono da adega, para o dono da vinícola, que ele vai celebrar o contrato vai ser válido, desde que o comprador vá até a vinícola, até a adega, experimente essa bebida e caso ele goste da bebida, o seu paladar seja seduzido por essa bebida, o contrato terá validade. Ele terá eficácia, melhor dizendo, né? Ele terá eficácia. Agora, caso o seu paladar não aprove a bebida,
o contrato não terá eficácia. Ok? E por fim, a questão do encargo, que nada mais é do que uma determinação, vamos colocar assim, um asterisco que é estabelecido em contratos aí, negócios jurídicos gratuitos, tá ok? Onde aquele que vai receber o benefício, né, a doação, por exemplo, para que ele possa receber de fato esse benefício, ele deve cumprir uma determinada função. Vamos dar um exemplo para facilitar o entendimento a respeito desse conceito. No caso aí de um contrato de doação, né, o doador estabelece o seguinte, que o donatário, para que ele receba um terreno lá de 100 metros quadrados, ou de 1.000 metros quadrados, né, para que ele possa receber a doação desse terreno, ele deve destinar 300 metros quadrados para a construção de uma creche. Okay? Então, o donatário, para que ele possa usufruir desses 700 metros restantes, ele deve destinar 300 para a construção dessa creche. Sem dúvida alguma, esse é um exemplo clássico de encargo. Meus amigos, isso é o que nós tínhamos a tratar a respeito aí da escada pontiana, dos elementos de existência, validade e eficácia do negócio. Espero que ajude a vocês aí no estudo do tema, tá ok? E até a próxima.